Tcharam! Hoje o Clássica recebe com muita honra a Ana Valéria Polis, que é o primeiro contrabaixo da OSESP. Eu tive a sorte de poder trabalhar com ela um pouco na OSESP e indico muito uns vídeos que a gente fez sobre os instrumentos. E o primeiro foi justamente com a Ana Valéria, que foi lindo. A única tristeza é que a edição só tem um pedacinho da conversa que a gente teve, porque tinha, sei lá, 5, 10 minutos e foi 1 hora. Foi incrível. Então, hoje eu aproveito toda essa, enfim, sabedoria e simpatia que ela tem para conversar um pouquinho mais sobre o contrabaixo, que é, enfim, o amor da vida de Ana Valéria. Bela, super obrigada pelo convite, obrigada mesmo. E o prazer, na verdade, foi todo nosso de trabalhar com você lá na USESP. A recíproca é muito mais do que verdadeira. Obrigadíssima. Só agradeço. Enfim, para remontar um pouquinho dessa história, como que foi o seu interesse por música e até chegar no contrabaixo? Então, eu sou nascida e criada na cidade de Tatuí, né, onde tem um excelente conservatório musical, que é mantido pelo governo do estado de São Paulo, e que tem exatamente a mesma idade da OSESP. Foi criada por decreto em 1954. Então, exatamente como a OSESP. Já é um senhor. Exatamente. O ensino é gratuito, porque é mantido pelo governo do estado de São Paulo, né? Tá. Aí, minha mãe sempre foi uma mulher, vamos dizer, moderna, né? Trabalhava de dia e estudava à noite. Minha mãe fez 3 faculdades. Uau. E ela teve 4 filhos. Eu sou a mais velha. Então, ela tinha que deixar a gente na escola de manhã e à tarde ela tinha que ocupar a gente, né? Porque não tinha babá, essas coisas. Tinha uma moça que ajudava ela nos serviços de casa, obviamente, mas não tinha babá para cuidar das crianças, né? Então ela tinha que ocupar a criançada dela de alguma forma. Então eu já desde muito cedo fui para a iniciação musical no Conservatório de Tatuí, depois foi aquela clássico, né? Menina foi estudar piano. Os cursos mais procurados no conservatório, na verdade, era violão, flauta e piano. E aí, em 1975, o então diretor do conservatório, o professor José Coelho de Almeida, numa visão lá para frente dos tempos dele, visando uma futura profissionalização dos jovens, das crianças, ele fez um projeto 75, que consistia no ensino coletivo, a partir de uma orquestra infanto-juvenil. E hoje em dia, a gente fala ensino coletivo, é uma coisa absolutamente corriqueira, né? Através dos projetos sociais, projeto Guri, o projeto do Instituto Bacarelli, N projetos, né? Que começa com o Grupo Pão de Açúcar, que começa com o ensino coletivo. Mas naquela época não se ouvia falar a respeito disso, só se ouvia de muito longe, lá no projeto Espiral, do seu Alberto Jafé, que tinha o ensino coletivo das cordas lá, né? Sim. Então, o professor Coelho foi sensacional nessa coisa de trazer esse projeto e conclamou os professores dos instrumentos mais requisitados a chamar a criançada, os jovens, a aprender um instrumento de orquestra. Então, minha professora estava bem envolvida com isso, ela chegou para mim e falou assim: então, você não quer aprender um instrumento de orquestra? Para tocar, né, já logo numa orquestra infanto-juvenil. Imagina, encheu meus olhos, né, isso aí, porque o ensino do piano, né, entre 4 paredes, é uma coisa muito, muito sozinha, né? Quando tem a professora só, né? Enfim. Aí eu falei assim, não, que legal. E aí, que instrumento que podia ser? Né? Eu fiquei pensando, olha, ou violoncelo ou contrabaixo. Por quê? Porque eu gostava da mão esquerda do piano. Aí ela que é mais grave, no violoncelo... Exatamente. Aí no violoncelo já tem 3 crianças. Você não quer aprender contrabaixo? Contrabaixo veio uma professora mulher de São Paulo. Aí nossa, daí mais ainda que eu quis, né? Porque eu nunca tinha tido aula com professor homem, né? Eu tinha 12 anos na época, né? E só que eu já era relativamente alta para 12 anos, né? Hoje em dia, você fala isso também é corriqueiro, porque o advento da loteria, você já pode aprender contrabaixo criança mesmo, com 6, 7 anos. Mas fazem porque existem os instrumentos menores. A loteria hoje em dia está tão desenvolvida que existe. Mas na minha época, não. Então, eu já aprendi no instrumento
3/4, ou era 3/4 ou o contrabaixo 4/4. O conservatório tinha esses instrumentos, né? Ele oferecia, até hoje oferece, né, para estudar lá, porque para quem não tinha, eu não sou filha de pai rico, então eu ia estudar lá no conservatório, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei, era um professor homem, russo, bravo, bravo. Era o primeiro contrabaixista da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Ucraniano, fugido do comunismo lá da Rússia, e veio passando pela Europa toda e acabou vindo, chegou no Brasil, né? Tocava muito bem. Na época ele já estava com problemas físicos e tal, mas era um excelente professor, sabe? Mas não era mulher que tinham te falado que não seria era professora. mulher, era uma confusão da minha professora, que ele vinha com a professora de harpa. Então ela se confundiu, sabe? E às vezes eu escutava os gritos dele do lado de fora da sala, e eu nem entrava, porque eu tinha medo, medo de entrar. Eram outros tempos, né, Bela? Hoje em dia tem nome para isso, né? Mas naquela época eram outros tempos. E sabe, ele nunca gritou comigo também, mas ele era muito bravo, muito exigente, porque acho que era uma outra geração, né? Então, enfim. Mas ele foi a pessoa que colocou o instrumento nas minhas mãos, eu sou muito agradecida a ele, muito mesmo. 6 anos eu fiz lá, me formei, e aí no meu último ano eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para estudar em Viena. Eu ganhei essa bolsa de estudos no Festival de Campos do Jordão, que foi uma... Hoje em dia eles chamam de Prêmio Eleazar de Carvalho, né? Mas na época o professor de contrabaixo, ele fez um abaixo-assinado entre todos os professores, para me dar uma bolsa de estudos para estudar em Viena. Que chique! Arrasou, eu não sabia sem disso. Sem eu saber de nada. E naquela época era um mês de festival, né? E eu, nossa, quando o último dia do festival eu estava lá no Preventório, ficava todo mundo junto no Preventório Santa Clara, né? Hoje em dia também outra história, fica em outro lugar. Mas naquela época ficava todo mundo junto, aí vem uma voz no microfone, né, na caixa: a bolsista Ana Valéria Poli está sendo requisitada aqui para ir com seu contrabaixo para o Palácio do Governo. E eu levei um susto, eu falei: o que será que é? Que eu não sabia o que era, né? E eu fui lá arrumar minhas coisas e fui. Quando eu cheguei, era a festa de confraternização de todos os professores, onde não estava o governador, não estava na época, que era o Paulo Maluf, mas estava o secretário da Cultura, que era o Henrique Cunha Bueno, estava a TV Cultura, a Rádio Cultura, e todos os professores e tal. E o professor de contrabaixo foi muito esperto, ele chegou no Nelson Aires e falou assim: como é que eu faço para eu conseguir um resultado positivo para ela? Assim, vamos chamar a televisão. E aí chamou a televisão junto para falar com o secretário falou sim, entendeu? Uau! E você tem essa gravação? Você tem? Não. Acho que tem. Não. Isso daí é puro gold. Poxa, que legal! Isso faz anos-luz, né? 1981, né? Não faz tanto. O dinheiro acabou saindo só em 1982. Então, em 82 foi que eu fui para Viena para estudar na universidade. Naquela época era a Hochschule für Musik, que é a Escola Superior de Música, né? Para estudar com a lenda do contrabaixo, que era Ludwig Streicher. Que eu sabia só de nome também, porque não tinha nada, né? Eu tinha visto, assim, muito en passant, um long play de um primeiro contrabaixista da orquestra de Campinas, que também tinha aula com o professor Nikolai Shevchenko, que foi meu primeiro professor, e ele apareceu com long, ele que tinha, sabe, umas coisas bem bacanas, assim, né? Porque não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí tinha o Ludwig Streicher, assim, na frente, daí que eu vi que o arco era parecido com a minha escola, porque eu tinha escola russa, né? Era uma verdadeira salada russa, justamente pelo Nicolai ter passado por todos os países ali da Europa, então era uma mistureba grande de escola, sabe? Mas, claro, a escola russa é parecida com o arco alemão, né? E o que é o arco, para quem não é músico? O que é o arco russo e o arco alemão? Existem duas pegadas do arco, né? Que a gente chama de pegada inferior, onde o talão você coloca o arco aqui como se fosse empunhando aqui uma curvinha, ou o arco
parecido com o arco do violino, que é posição superior, que o pessoal chama de arco francês. Na verdade, tudo foi na Itália, né? Porque o Dragonetti que inventou esse arco, ele também é italiano. É tudo na Itália, mas o pessoal chama comumente, que é mais fácil para a denominação, arco francês e arco alemão. Tá. Né? E o arco do professor Nicolai era um arco de posição alemã também, né? Tá. Mas era tudo misturado, porque aí tem várias variações, que aí é uma live só para falar sobre isso. No mesmo naipe podem ter várias pessoas com tradições diferentes ou não? Sim, com certeza. Tudo bem. Porque aí, se você tocou sua vida inteira de um jeito, é difícil mudar, né? Eu imagino. Não, então, o que importa é a filosofia musical que você tenha na cabeça, né? E que aí você tem que realizar tanto com esse arco como com esse arco. Tá, né? Então, isso é que é o importante, né? Aí, só que quando eu vi essa foto do long play com o Ludwig Streicher na frente, falei assim, nossa, eu quero estudar com esse cara aqui. E nem imaginava que isso depois foi concretizado, né? Esse sonho, né? Então, indo em 82 para Viena, fui em julho de 82, porque o ano letivo lá começa em outubro. Então, eu tinha que ir um pouco antes, porque eu fui sem instrumento, fui tentar conseguir um instrumento lá e tal, e fazer o teste. Eu tinha tido uma carta de pré-aceitação, para poder sair o dinheiro da bolsa, tinha que ter tido uma pré-aceitação, mas eu tinha que passar pelo processo do exame de admissão, né, que se chama Aufnahme. Então, eu fiz isso daí, que foi em setembro, e aí passei para estudar com o meu professor. Quando foi em novembro, que teve eleição, depois de 15 anos de arena, 15 anos de arena, teve eleição pela primeira vez, e aí eram dois partidos legais, né, que era o MDB e o Arena. E aí ganhou o MDB. A primeira coisa que fizeram foi cortar a bolsa. E aí eu fiquei sem bolsa. E eu não sou filha de pai rico, então nunca tive patrocínio, né? Sim. E meu pai, coitado, ele era eletricista mecânico, né? Então uma vida dura. Naquela época você precisava de autorização do MEC para poder comprar dólar no preço oficial, porque senão era câmbio negro, só podia sair $300 do Brasil, só podia sair $300, o resto que saía só pelo câmbio negro também, só escondido. E então, nossa, foi uma loucura. Meu pai conseguiu fazer isso por 3 meses só. E eu sem bolsa. Então, só que meu professor, muito sensacional, já foi sabendo do problema, né? Já foi mostrando para mim um leque de possibilidades, né? Então, já apareceu lá um teste para eu fazer numa orquestra de câmara só de mulheres, a primeira orquestra de câmara austríaca da Áustria, que eu fiz o teste, passei. Então, eu toquei 5 anos nessa orquestra, que era uma orquestra que funcionava por temporada, sabe? Eles tinham uma temporada de concertos na Mozartsaal, e em Viena são 2 grandes salas importantes de concertos, que uma é a Musikverein, mais conhecida, e a outra é o Concerthaus. E cada uma delas tem a sua sala de música de câmara. Então, essa Frauenkammerorchester tinha uma sala na Mozartsaal, que era a sala de música de câmara da Concerthaus. Uma fofura, era assim, uma mini versão da grande sala de concerto, sabe? E uma acústica sensacional. Enfim, aprendi muito, né? Aprendi muito. E como que era ser? Né? Porque a gente tem essa imagem que, por exemplo, a primeira mulher a entrar na Filarmônica de Viena foi em 97, eles têm uma fama, e eu acho que por fatos de ser muito resistentes a mulheres dentro da orquestra, e o contrabaixo ainda é um instrumento que a gente pensa em homens, assim, como que foi para você nessa década de 80, 90, jovem brasileira tocando contrabaixo na Áustria? Então, justamente por isso, né, pelo fato da principal orquestra austríaca não ter mulheres, aliás, na orquestra da ópera tinha a segunda harpa era uma mulher, né, e a orquestra da ópera é a mesma, elas são a mesma orquestra, né. Então, é por isso que teve essa orquestra feminina, né? Essa orquestra de campo, porque as mulheres, elas aprendiam música. E onde que elas vão ter o mercado de trabalho para elas, né? Mas, graças a Deus, o meu professor, Bela, ele nunca teve essa mentalidade, sabe? Ele foi 35 anos músico, primeiro contrabaixista da Filarmônica de Viena,
E ele sempre teve muita aluna mulher, sabe? E ele não fazia distinção nenhuma com mulher nenhuma, nem com homem, nem com mulher. Ele pegava pesado com todo mundo. Ele era também bastante rígido, sabe? Mas ele falava, eu tenho entrevistas dele, entrevistas de rádio, que eu tenho gravação em CD dessas entrevistas, e ele, mesmo em sala de aula também, né? Ele sempre falava que ele até preferia dar aula para mulher, porque como elas tinham que provar que eram capazes, elas eram muito mais estudiosas que os homens. E elas eram muito mais aplicadas, sabe? Então, as mulheres absorviam muito mais rapidamente o que ele falava. Porque elas eram ligadas mesmo, e elas tinham que provar, né? Que eram capazes, né? E ele sempre, nossa, ele sensacional. Esse cara era uma verdadeira... O que você aprendeu com esse professor, assim? O que ele tinha de diferente dos outros? Não, foi tudo, né? Assim, o nosso primeiro dia de aula, ele fez a divisão, foi muito engraçado, ele fez a divisão das classes, né? Ele dava aula segunda, terça, quarta e quinta, das 2 às 6 da tarde, toda semana. E ele fez o primeiro dia de aula, ele fez a divisão dos horários. Então, a sala estava cheia, porque ele era um professor bastante requisitado, ele era muita gente queria ter aula com ele, né? Muita gente fica por meio do caminho, não passa no teste e acaba não conseguindo, né? Então, eu tive uma sorte muito grande de ter sido aceita por ele e tal. E eu caí no primeiro dia, no primeiro horário, 2 horas da tarde da segunda-feira. Aí, vou eu lá tendo a minha primeira aula, a sala lotada, porque todo mundo que quisesse podia assistir às aulas, sabe, Bela? As aulas não era coletivo, porque você tocava individualmente, e os ensinamentos eram direcionados para você, mas todo mundo podia assistir. Aliás, qualquer pedestre que passasse ali, não tinha catraca na escola, quem quisesse subir no 4º andar na sala lá dele, podia entrar, que não tinha problema nenhum, não tinha distinção com isso também, sabe? Então, estava cheia a sala. E eu era totalmente dependente de banquinho, eu tinha que tocar com banquinho. Eu não conseguia tocar em pé, sabe? Aí cheguei lá, né? Eu falei assim, Valéria, você é a primeira, né? E aí eu lá, morrendo de medo, né? Primeiro dia de aula. Aí eu falei, eu preciso de um banquinho. Eu falei assim, não, aqui não tem banquinho. Aí eu falei, aí eu, né, imagina, 19 anos, totalmente atrevida, né? Aquele atrevimento do adolescente, né? Não tem banquinho, então não vou conseguir tocar. Eu falei, né? Sabe, bem assim, né? Aí ele foi de um por um, Bela, perguntando, você toca de banquinho? Você toca de banquinho? Assim, fazendo um bullying comigo, né? Esse nome é bullying, né? Eu não sabia onde pôr a minha cabeça, né? Eu estava desesperada. Aí ele falou, tá vendo? Aqui não tem banquinho. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir tocar. Eu falei assim, mas você quer aprender? Eu falei assim, eu vim aqui para isso. Então tá bom, então vamos aprender. Aí ele falou, olha, você toca muito bem, eu já tinha, né, tocado com orquestra, que antes tinha vencido concursos aqui e tal, enfim. Aí cheguei lá, aí ele falou, você toca muito bem, mas sua escola é um pouquinho defasada, você não tem espaço, margem para crescer se você continuar nessa escola. É a fim de trocar? Eu falei assim, claro, eu vim para isso, para estudar com o senhor. Então tá bom, então nós vamos começar da corda solta. Bela, corda solta. Aliás, ele colocou o instrumento no meu corpo, tudo de novo. Ele fez uma educação postural novamente com o instrumento, porque eu de fato, não conseguia tocar em pé. Né? E, na verdade, o instrumento solista, o correto, hoje em dia tem gente que toca sentado, não tem problema nenhum. O correto é você tocar em pé. E na orquestra é que você senta. Né? Então, eu sou dessa escola. Eu sou exatamente assim também. Quando você for me ver só em pé. E na orquestra é sentado. Então, eu tinha que aprender a fazer isso, porque eu não sabia, não conseguia. Eu tinha medo de perder o instrumento, sabe? Porque eu ficava tão tensa aqui para fazer mudança de posição. Então, eu tinha medo. Aí ele me colocou o instrumento no meu corpo de uma forma que o contrabaixo não caía. E aí eu me senti livre e conseguia fazer mudança de posição. Mas a primeira aula, corda solta. Daí ele botou o arco, que o arco também é um pouquinho diferente. Ele tem uma escola própria. Ele tem 5
métodos de técnica de contrabaixo que ele escreveu na década de 70. Tá. Ele escreveu esses métodos, que é método de técnica mesmo, de aprendizado da posição do instrumento, com aplicação de trechos orquestrais. Só, infelizmente, eles não colocam qual que é o trecho, porque a editora Doblinger precisaria pagar direito autoral para os compositores, né? Sim. E o livro sairia muito caro. Então, ele só escreve assim, trecho orquestral, mas você não sabe o que é. Claro que quando você tem aula, você daí sabe o que é, mas um aluno mais desavisado, ele não vai saber que trecho... Se achar um PDF na internet para estudar sozinho, você não vai conseguir descobrir. Ele não vai saber que trecho que é. É tudo, é a aplicabilidade das posições junto já com o trecho orquestral, né? Porque o contrabaixo, ele é um instrumento que precisa se fazer solo para entrar na orquestra, mas ele é um instrumento essencialmente acompanhador. Nós estamos sempre acompanhando alguém, né? Na área erudita como na área popular também, no né? Jazz, No né? MPB. Então, a gente está sempre... Mas, obviamente, que você, para entrar na orquestra, precisa entrar com um repertório solo, né? E mais os trechos de orquestra também, obviamente. Então, você precisa ter essa bagagem, né? E aí, ele... Corda solta mostrou para mim como é que colocava. Aí, a escola dele é uma variação da escola de Franz Simandl, é o grande contrabaixista do início do século XX, meio iníciozinho do século XX. Para você ter uma ideia da importância de Franz Simandl, em 1910, os 10 contrabaixistas da Ópera de Viena tinham sido alunos de Franz Simandl. Ok, é uma estatística que não deixa dúvida, né? Exatamente, né? E hoje os métodos deles são utilizados até hoje no mundo todo, né? Franz Simandl é uma escola mesmo bem solidificada e que vem da escola tcheca, austríaca, né? E que antigamente o austro-húngaro é tudo exato. Austro-húngaro, exatamente, E meu professor é um descendente dessa escola, mas que teve pequenas variações, por isso mesmo que ele escreveu esses 5 métodos. Então, uma coisa um pouquinho mais específica. Toda a Áustria inteira, tá certo que ela é um país bem pequenininho, mas as orquestras são bastante representativas. Toda a Áustria toca com a escola do meu professor, não é? Uau! Eu tenho um orgulho muito grande também de falar que aqui no Brasil, que eu sei, do outro lado do oceano, né? Aqui eu tenho segunda, terceira e quarta geração da escola do meu professor, porque eu sou primeira geração dele, né? Eu voltei em 1988, eu voltei de Viena, fiz meu curso de 82 a 88, e aí eu voltei um pouquinho antes no finalzinho de 81, eu fiz um teste na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que antes da reestruturação ela se chamava estadual, a alcunha da orquestra era estadual. Depois da reestruturação dessa orquestra, a alcunha dela passou a se chamar OSESP. Sim. Aí é a mesma orquestra, né? Então, esse teste que eu fiz foi um teste que ainda tinha no Diário Oficial, os concursos era no Diário Oficial, que a gente teve que ir presencialmente lá na Líbero Badaró, onde hoje em dia acho que é a Secretaria de Segurança Pública, que é lá, se não me engano, é um prédio que é pertinho ali da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, lá funcionava a Secretaria da Cultura, então, lá no último andar, ficava a sala da OSESP, né? E o maestro Eleazar de Carvalho, que estava na banca, então fiz o teste. Eu fiz o teste, o Sérgio, meu marido, fez o teste, o Max Ebert Filho fez o teste, e a gente passou nesse teste, né? Só que daí eu falei para o maestro Eleazar, eu não vou assumir, porque eu ganhei a bolsa para ir para Viena para estudar, eu tinha ganho em julho, né, de 81, foi mais no segundo semestre eu não me lembro que mês, que era, acho que outubro, se não me engano, que foi o teste da OSESP. Ele disse, não, e o maestro, eu tinha 18 anos, o maestro era totalmente contra a profissionalização muito cedo do jovem. Então vai estudar. Assim, não, vai estudar e quando você voltar, sua vaga vai estar aqui esperando por você. Imagina, hoje em dia isso é inimaginável, né?
Hoje em dia Não. não se teria fazer um Você negócio não assim. quer? Tem 15 aqui para entrar. Exatamente. Mas antigamente não, mas Eleazar tinha um poder bastante Sim, grande sim. e podia bancar isso que ele estava falando, né? Uhum, uhum. E aí, quando eu voltei já direto. Então, eu estou na USESP desde 1988. São quantos anos já? 32. 32 anos de OSESP, exatamente. Então, e há 32 anos também que eu leciono, né? Já passei pelo Conservatório de Tatuí, depois para a Universidade Livre de Música, depois EMESP, Uhum. e agora eu sou professora na academia da USESP. Desde que a academia foi implantada, que foi no segundo semestre de 2006, a minha classe de contrabaixo ela tem 100% de aproveitamento, e eu sou muito feliz com isso, muito. E é uma das Primeiro, melhores professoras da academia, assim, eu sempre ouço elogios, que é a mais aplicada, e, enfim, que... assim, Bela, é até engraçado falar, eu sou Caxias, né? Eu sou Sim, muito exato. Caxias. Eu sempre fui Caxias desde Mas minha vida precisa toda. ser, né? Para o ensino musical, assim, não tem como É, ser é. muito E freestyle. eu Ou sou, você é um e eu sou, gênio, que tem um em um e eu, milhão, mas o resto vai ter que exatamente. estudar, né? E eu sou muito sistemática também, sabe? Então, Uhum, é tudo muito sistematizado, sabe? uhum, uhum. Então, acho que é isso. E a coisa também de conseguir preparar, porque é a força de uma escola, né, Bela? Sim. A escola do meu professor é uma escola muito sólida E você mesmo, trouxe sabe? tudo que você aprendeu lá em Viena e já formou Sim, gerações e gerações com essa mentalidade técnica e tudo mais, né? exatamente, exatamente. E eu tenho exemplos concretos para poder citar e que eu fico muito orgulhosa, né? Eu tenho vários exemplos, mas não dá para a gente citar todos aqui. Mas, por exemplo, só aí no teatro, né? Que você está no teatro. O Uhum. André Peru foi aluno da academia. É um orgulho muito grande. O Sim. Sanders também, que é concertino no naipe de contrabaixo, também foi aluno da academia. Ele na academia é uma das coisas mais emocionantes que aconteceram, Bela, porque Uhum. ele não sabia teoria musical, ele era muito habilidoso, Uhum. porque sempre foi muito estudioso e habilidoso. A gente não queria usar a palavra talento, talentoso, ele era Tá. habilidoso no instrumento, veio do projeto Pão de Açúcar, mas que não tinha teoria e solfejo lá, né? Então, esses projetos sociais são Sim. raríssimos os que têm teoria e solfejo. Essa que é assim, o senão desses projetos, né? Uhum. Uhum. E naquela época que ele entrou na academia da USESP, nossa, o ensino era, até hoje, né? O ensino de teoria e solfejo, de percepção auditiva, análise musical e tal. Uhum. Bela, o primeiro dia que esse menino conseguiu harmonizar a 4 vozes uma melodia que ele próprio criou de 8 compassos, Uhum. a professora veio falar comigo, a Michele, sabe? Ela veio falar, Valéria, esse menino parecia que tinha ganho a primeira bicicleta dele do Papai Noel, o presente do Papai Noel. Ele estava numa felicidade, sabe? É um universo que se abriu para ele, né? Sim, claro, claro. Então, isso é uma coisa que não tem. Só esse fato justificaria a existência da Academia da USESP. É, E a Academia da USESP tem vários outros exemplos é outra, bonitos. né? 100% de aproveitamento, né? Os alunos todos ou estão se aperfeiçoando ou estão trabalhando já em orquestras legais. É um projeto de Exatamente, muito porque sucesso, né? É só golaço, exatamente né? então, essa é a função, a missão da Academia da USESP é exatamente essa, né? Uhum, Então, formar para o mercado de trabalho ou para alguma sim, instituição de nível superior ao da USESP, da sim, Academia da USESP. sim. Então, isso eu tenho um orgulho grande de que na minha classe de contrabaixo não são tantos alunos assim, porque a academia é bastante restrita, né? É, Então, são são 20 só alunos, 20 né? alunos para a academia toda, né? É, Na parte instrumental. Agora eles abriram até o coro acadêmico e abriram uma classe de regência, então está um pouquinho mais. Mas para instrumento são só 20 vagas. é. Então, hoje em dia, eu tenho um aluno de contrabaixo, né, que está Uhum. se formando agora, e o Pedro tem outro aluno, então, mas os alunos estão todos, né? A Jéssica, por exemplo, não sei se você chegou a conhecer a Não Jéssica. me lembro de nome.
Jéssica Albuquerque, ela veio do projeto do Bacarelli. Ela Tá. começou no Bacarelli, ela é da comunidade lá de Heliópolis. Uhum. Era, né? Era. Depois ela entrou na Academia do OSESP, mesmo entrando na Academia do OSESP, com full time, com bolsa, que é a bolsa de dedicação exclusiva para a academia. Sim. Mesmo com a bolsa, ela não tinha conseguido sair da comunidade. Sim. E era um caso assim, que tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque ela ficou grávida na adolescência, Ai. uma mulher negra, Uhum. né? Então, assim... As estatísticas não estavam do lado dela, né? Exatamente, muito esforçada, assim, de todos. Eu tenho os alunos assim, talvez não é a mais habilidosa de todos os alunos, mas com certeza é a mais guerreira. Maravilhosa, certeza. triunfou. Exatamente. Então, eu preparava ela para os concursos, né? Firme, né? Aquela preparação firme mesmo. E direcionando ela para os concursos. E ela ficava sempre em suplência, sempre em segundo lugar. Tá. E aquela coisa, né, Bela? A gente sabe, a gente está nesse ramo. Eu estou no ramo do contrabaixo, eu já toco contrabaixo há 45 anos. Você mais ou menos conhece as pessoas, você sabe quem está tocando, você sabe quem que não está tocando. Sim. E o mundo da música é desse tamanhinho, Sim. né? Então, eu falei assim, pô, ela ficou em segundo lugar. Tinha coisa ali, né? Não quero nem falar, e eu não falava para ela. Eu não falava para ela porque eu queria que ela se calcasse nisso, sabe? Não passou? Sim. Vamos estudar mais. E só que na minha cabeça, o que eu queria para ela? Eu queria que ela fosse para a Orquestra da Bahia. E ela tinha filho, o filhinho dela hoje tem 5 anos. É grande já. Ela exatamente. Mas na época era pequenininho, né? E eu falei, lá é o estado mais negro do Brasil, ela não vai sofrer preconceito lá. Né? Então, eu tinha estudado lá também, porque eu fiz o meu mestrado profissional lá, através da parceria que teve com a UFPA. Então, eu fiz meu mestrado profissional lá. Então, nossa, Salvador é uma coisa tremenda, né? E é um celeiro de musicalidade que é uma coisa incrível, né? E a orquestra, ela renasceu das cinzas, é uma fênix. A OSBA é uma fênix. Não, se você for ver hoje, é um exemplo de sucesso, né? Sim, e justamente nessa questão racial, eles abriram cotas, né? Que pela primeira vez, isso eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, assim, de ter essa preocupação, assim, né? Enfim, você trabalha na USESP, quantos negros tem, do Teatro Municipal no São Pedro? Tem poucos, né? Ainda, infelizmente, e não reflete o que é o Brasil, né? Que o Brasil é um país negro, né? Exceção. Exatamente, E a OSBA foi a primeira que começou, que esse ano, né? Que levantou essa bandeira importantíssima. Para academia, né? Para academia. A gente teve uma live também lá na USESP a respeito disso. E a minha sugestão é que se faça os testes com biombo todas as fases. Eu também sou a favor, também acho. Né? E aí, e com a isenção mesmo, porque isso daí, se o som não se adaptar, porque a questão é essa, né? Você tem um ano probatório para isso. Sim. Aí no ano probatório não conseguiu encaixar o seu som, é assim que é feito lá fora, né? Sim. Aí com isso você daria isonomia, né? Isonomia, que eu acho que é uma palavra bastante importante, né? Enfim, eu sei que daí a Jéssica, pela primeira vez na vida, né? E mesmo na OSBA, ela ficou em segundo lugar. De novo? Pois é. Mas na orquestra da Universidade Federal, na OSUFBA, Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia, ela passou com louvor. Olha que foi teste com vários outros instrumentos, não era só contrabaixo, tinha uma lista gigante. Só 4 pessoas tinham tido pontuação maior que a dela, a Bela. Uau! Quando ela fez o teste, eu liguei mandei mensagem para minha professora lá do mestrado, que ela que tinha sido a pianista colaboradora nos testes. Eu falei assim, Bia, como é que foi o teste da Jéssica? Ela, Valéria, você não faz ideia. A moça que estava gravando, porque lá eles chamam alguém para gravar as provas, para ter como provar
que aquele concurso foi um concurso correto, né? Tá. Não ter margem de recurso, aquela coisa toda. Tá aqui, tá gravado. Como é um emprego federal, eles precisam se salvaguardar mesmo, né? Entendi. Um emprego muito bom, inclusive, né? Que é raro até. Enfim, aí ela falou, a moça que estava gravando, que não era ela da técnica, ela não era musicista, não era nada, é só técnica. A moça chorou na prova da Jéssica. Nossa, quando ela isso, eu fiquei tão emocionada, sabe? Porque eu sabia do potencial da Jéssica. Eu tinha certeza que ia ser assim. Ela estava tocando, ela estava preparada mesmo, entendeu? E aí, o que aconteceu? O menino que ganhou, porque como ela ficou em suplente, então, ela foi chamada, o menino que passou, que estava na vaga, ele não quis assumir, ele preferiu ficar no Rio de Janeiro. Tá. E aí, quando ela foi chamada, ela já foi chamada com uma moral lá em cima, porque todo mundo tinha visto no Diário Oficial a pontuação dela. Ela chegou na primeira estante de contrabaixo do naipe, entendeu? Maravilhosa. É um espetáculo? Não, total. Não, é muita realização, né? Isso é uma coisa, não tem preço isso, Bela. Sim. Isso não tem, isso é a força de uma escola. Então, você não precisa, sabe, ficar lá defendendo teses e teses a respeito da escola. Esta é a prova da força de uma escola. Sim, sim. Não é? E que viajou, né? Veio de um russo que passou por tudo, chegou no Brasil, depois você foi para Viena, enfim, foi um trânsito grande. Pois é. E agora, para você ver, assim, é claro que tem um mérito, nossa senhora, mais do que merecido da Jéssica. A Jéssica é, de fato, a mais guerreira, entendeu? Então, todos esses alunos, eles têm um mérito gigantesco, mas tem por trás a solidez de uma escola, e é com isso que você ganha concurso, né? Você precisa ter uma base sólida, e aquilo precisa ser consistente. Sim. E isso aparece na hora do teste. Sim, né? Essa consistência é isso que sobra, porque o resto é nervoso. Ai, é mó dó, né? A adrenalina vai embora, né? Nossa, ou não é? Nossa, teste para passar em orquestra aí é tão sofrido. Eu morria de dó, os que eu acompanhava. É muito tenso. E esse ano é o centenário desse seu professor austríaco. Exatamente. E como tem sido esse 2020 todo atrapalhado para as homenagens? Como que foi para você? Ele faleceu faz tempo antes? Ele faleceu em 2003. Tá. Nasceu em 1920 e faleceu em 2003. E era para ter tido uma comemoração muito bonita. A data era no dia 16 de maio, na Sala de Música de Câmara do Musikverein, que é a Brahms-Saal, e com 4 contrabaixistas tocando solisticamente, então 2 da primeira geração, 2 meus colegas de turma e 2 da segunda geração. Era um sábado à tarde, às 10 horas da manhã ia ter um programa de rádio em homenagem a ele, na Rádio Estatal Austríaca, das 10 às 11h30, 1h30 de programa falando sobre ele, no qual eu fui convidada para participar. Então, minha família toda ia, eu já tinha pagado passagem, tudo, sabe, estava tudo, né, certinho. Tudo e no aí esquema. Veio a pandemia e teve tudo que ser cancelado, e infelizmente vai ser transferido, isso vai acontecer muito provavelmente em 2022, mas daí já não é mais 100 anos, daí já 102 anos. Foi igual o Beethoven, né, que se deu malzão. Mas o programa... Pois então, o programa de rádio acabou acontecendo e foi muito gratificante, e acabou acontecendo por Skype. Eu tive a oportunidade de participar desse programa, então a gente... E aí, no dia 26 de junho, é o dia que ele nasceu, né? Então, eu fiquei pensando, putz, fazer uma homenagem, assim, de alguma forma, né? E acabei fazendo um vídeo, fiquei muito feliz, porque o que dava para fazer em tempo de pandemia? Eu peguei meu filho, que toca baixo elétrico, para fazer o baixo contínuo para mim no Arioso de Bach, que o Arioso de Bach que é do concerto, o segundo movimento do concerto para oboé, né? Sim, é lindo. E o vídeo está muito legal. Então, esse Arioso era uma peça que meu professor vira e mexe tocava em bis, sabe? Ele era uma peça icônica, assim, sabe? Então, eu queria homenagear, assim, né, uma coisa que fizesse parte também do universo dele, né? Sim.
E aí, Pedrinho, meu filho, a gente ensaiou, é o que dava para fazer, porque senão seria aquelas coisas à distância, né? Eu fiz muita coisa assim, mas eu queria uma coisa, sabe, né? E aí pedi autorização para o Marcelo Lopes, que é o diretor executivo lá da sala, para ter autorização de gravar na. Então, um negócio assim que foi uma super Não, exceção, e ele ficou foi lindo. super sensível, ele foi sensível com a causa, né? Então, eu Sim. expliquei direitinho, ele foi bastante sensível, sou muito agradecida. Aí um colega meu que foi lá fazer a captação do som e fez depois a edição, ficou muito bonita. Tá lindo, tá E eu lindo. A acho gente coloca debaixo do vídeo o link para as pessoas verem, ficou super bonito, assim. maravilha, Tem umas fotos dos maravilha. dois juntos, né? Você e ele, tá super legal. Foi uma coisa muito bonita. Eu fico muito emocionada. Uhum. Ah. Ele ficou feliz com o vídeo, e a música é muito emocionante É, mesmo, né? eu fico emocionada porque no dia que foi o aniversário dele, então eu mandei o vídeo, eu soltei o vídeo, o No vídeo dia. ficou pronto antes, mas eu soltei no dia mesmo e mandei para os meus amigos. E mandei para o meu amigo, que é primeiro baixista na Filarmônica, né, um dos, né, Uhum. primeiro baixista da Filarmônica, o Herbert Maia, e ele estava, naquele momento que eu mandei, ele estava em frente ao túmulo dele. Ele Ah, tinha. que bonito! E aí ele falou assim, Valéria, eu estou tocando a sua gravação aqui para ele Ah, ouvir. que poder, hein? Meu Deus! Então, olha, é assim, é uma sintonia, né? E Sim. isso diz tudo pela classe do meu professor, sabe, Uhum. Bela? Porque meu professor, ele formou uma família mesmo, a família contrabaixo. E você forma a sua agora, porque eu sei que seus alunos são E, devotos. então, é esse sentimento que eu quero passar, Uhum, sabe? uhum, Mais do que a própria escola. É óbvio que a escola, ela tem que ter essa solidez, mas esse sentimento de coletividade, isso é muito importante, porque nós somos um instrumento coletivo. uhum, E uhum. se a gente não tiver junto, a gente não forma um naipe, a gente não Sim, toca junto, né? E sim, a gente sim. precisa tocar junto, né? Então, eu gosto muito de trabalhar conjunto de contrabaixo, sabe? Então, nos festivais, eu tenho poucos alunos, mas quando eu vou em festivais, eu adoro trabalhar conjunto. Quando a Camila, lá da Academia do Zeste, falou, Valéria, vamos fazer um masterclass num formato diferente? Vamos fazer, eu quero Tô fazer, dentro. eu quero com todo mundo junto, porque senão fica aquela coisa assim, uma masterclass dá para atender 5, no máximo 6, Sim. 20 minutinhos para cada um, você não dá tempo de falar nada. Não, vamos fazer uma masterclass com quem puder vir com o instrumento vai poder tocar. Então, Foi um golaço essa mais, ideia, né? O mais inclusive. Rogério me contou e ele falou: Nossa, deu muito certo, porque a gente. É isso, as masterclass do ZESP são sempre muito procuradas, né? E só 4 ou 5 ativos, e é isso, foi um jeito de juntar geral, foi Exatamente, democrático. porque você tem assuntos em comum que servem para Sim, todo mundo. Então, o que eu trabalhei com eles? Eu trabalhei o meu sistema de arcadas e golpes de ar com escalas e arpejos, que são super importantes você conseguir fazer os golpes, os diferentes golpes, as sim, arcadas diferentes, porque você vai usar isso depois nos trechos orquestrais ou no para seu sempre, repertório né? solista. Sabe? Então, esse foi o meu trabalho de mestrado, meu produto final no mestrado profissional, e esse é o trabalho que eu gosto de trabalhar com alunos quando eu estou com classe numerosa, né? Uhum, E uhum. depois, é claro, a meia horinha final acabamos fazendo um arranjo para contrabaixo, Ah, que e farra! fez Sweet Child of Mine, que é o Sweet Bass ou Mine, que é um arranjo da música do Guns N' Roses, que é super conhecida, e que a moçada, a molecada, a Nossa, garotada adoraram. conhece tudo, né? Então, aí se sente instigado, entendeu? Claro, Então, claro. gosta de participar. Então, é importante você trazer isso, sabe? Quando você está na coletividade, coisas que são. Porque a alma do contrabaixista é essencialmente roqueira. Né? Exato. A maioria do estudante de música de contrabaixo, ele vai para o contrabaixo, mas ele, na verdade, ele queria o baixo elétrico. Ele queria e não achou vaga lá no baixo elétrico e acabou vindo para o contrabaixo, entendeu? Mas a essência dele, a alma é roqueira, né? Uhum. Então, você fazer... Foi um ex-aluno meu que fez esse arranjo muito bem feito, né? E é, de fato, o Guns N' Roses. E aí,
Nossa, deu super certo. A Mariana fez acho que tem na página da USESP, ela fez uma captação muito legal de Mariana uns trechinhos. maravilhosa. Exatamente. Eu fiquei muito feliz, porque aí a Camila falou assim, mas quem vem, né? Eu falei assim, quem puder trazer o instrumento. Ah, você não vai delimitar um número? Eu falei assim, o instrumento já é delimitante. Sim. Não é todo mundo que vai conseguir trazer o instrumento no transporte público. Então, Sim. o instrumento já é o item delimitante. É a catraca, né? Então, exatamente. Então, foram 60 no total e 22 ativos, porque foram 22 pessoas que conseguiram trazer numa segunda-feira à tarde os seus instrumentos e imagina, 22 é muita gente. É muita gente, porque é o dobro, né? Porque isso é outra pessoa o instrumento, né? De espaço, né? Exatamente. Nossa, é uma muralha da China, né? Quando você põe assim, no céu, é a muralha da China ali se fazendo, né? Sim. Mas é muito bom, é muito gostoso. Isso é muito gratificante. E nada é além do que da escola do meu professor. É o que eu passo, é o que eu procuro passar. Então, eu tenho um orgulho muito grande mesmo, e eu falei isso no programa de rádio lá, no dia da homenagem, né? Que, de fato, ele tem filha, eu sou filha, né? Musical dele, ele tem netos, bisnetos, tataranetos, e, do outro lado, isso é muito importante, né? Isso mostra que a escola é viva. A escola desse lado aqui, ela é viva. Sim. Então, é o melhor presente que ele podia receber nesse centenário, né? É isso aí. A continuidade enfim, de todo esse conhecimento aí compartilhado. Bom, só posso agradecer aqui pelo seu tempo, foi uma delícia, passou voando, como sempre. Sou eu falo muito, você me desculpe, depois vai ter que cortar lá. Eu falo muito, falo tudo misturado, porque o pensamento vai embora. Não, ficou super divertido, enfim, agradeço muito, e aí depois aqui embaixo do vídeo a gente coloca o link desse vídeo que você fez em homenagem, qualquer outro que a gente tenha que seja legal de compartilhar. Eu acho que do projeto das meninas, né? Do Sim. Women for Best. Exato. São 2 vídeos do Women for Best, que é um projeto novo que nasceu na pandemia e é um projeto que é para as meninas também um projeto bacana, porque também elas estão sofrendo a pandemia. Sim, né? sim. Então sim. É uma gravação virtual, mas que valeu muito a pena ter realizado e a gente espera poder dar continuidade nesse projeto. Tem muitos projetos bons que nasceram na pandemia, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de se reinventar, e né? músico não consegue ficar quieto, né? Um artista de uma maneira geral, né? Sim. Você vê que nós não somos dos serviços essenciais, né? Como o pessoal da saúde ou o pessoal da alimentação, né? Mas é essencial que tenha arte nesses tempos, porque isso é que conforta a alma. Sim. E a alma precisa estar confortada, porque senão você entra em depressão, né? Aqui a gente precisa de livro, filme, música, a gente nem se assimila, mas é isso, tá o dia inteiro com a gente, né? Exatamente. Então a gente tem que se reinventar dessa forma. Eu super indico isso também. Vamos colocar aqui todos os projetos maravilhosos de Valéria. Então, muito obrigada e eu vou aqui encerrando o vídeo. Foi eu que agradeço a oportunidade, viu, Bela? Imagina. Obrigada. Boa sorte. Bênçãos de saúde para você, para toda a sua família, todos os que vivem ao seu redor e para todo mundo, os seus ouvintes também do seu canal. Pode deixar. Vou aqui interromper e a gente continua conversando. Tchau.